hoje o Melhor e Mais Justo ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM debate o pedido de veto a uma obra literária nas escolas públicas. Se haverá consenso entre o MEC e o IARA ou qual será a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, nós não temos como prever. Mas toda essa polêmica tem servido para que a gente faça algumas perguntas. Por exemplo, como o país quer olhar para o seu passado? Como esse passado ainda se faz vivo no presente? E, a partir daí, como construir novas perspectivas para enfrentar as desigualdades raciais hoje e no futuro? Para vocês, qual o papel da literatura, não só do Lobato, mas da literatura nesse processo? Frei Davi. Nós temos plena consciência de que o linguajar de qualquer época, e da época de Monteiro, era um linguajar que, a partir do negro, reproduzia inconscientemente ou conscientemente o preconceito como conceito. Ou seja, o negro vivia uma situação de exclusão. E a exclusão estava naturalizada, né? Então, não era só o Lobato, mas era a sociedade da época dizer as coisas que se diziam. Era muito ruim, mas era comum na época. Exatamente. Então, se fosse escrito hoje, seria muito diferente, ou não? Exatamente. Ou seja, para nós, foi riquíssimo o fato de Monteiro Lobato captar o racismo e reproduzir, consciente ou inconscientemente. Foi positivo demais, porque está possibilitando ao Brasil do século XXI trabalhar isso com mais qualidade, com mais técnica, com mais instrumentais. A linguagem de Monteiro Lobato causa estranhamento? Causa. No entanto, se avaliarmos bem, esse estranhamento é que provoca a formação da nova filosofia da linguagem. Então, Monteiro Lobato está morto, aparentemente, mas está plenamente vivo por causa desse debate. Fazendo parte do debate. Ele está sendo debate contemporâneo, então, sendo questionado. Ele continua ajudando o Brasil a rever o Brasil. Mafra, muito bem. Só um minuto antes de você responder, eu queria avisar para o nosso telespectador, o nosso intervalo, o último intervalo, demorou um pouquinho mais, porque a gente teve um probleminha no Skype, com a ligação lá com o Dr. Humberto, de Palmas, e agora já reconstituímos a ligação, e o Dr. Humberto vai poder voltar a participar do debate. Mafra, por favor. O discurso do Frei Davi é extraordinário. Eu concordo inteiramente com isso. Né? Eu poderia dizer um aparente absurdo sobre a literatura. A literatura é anterior e superior ao escritor. A literatura é anterior. Ela existe antes do escritor. Absurdo, né? E é superior ao escritor. Como explicar isso? A literatura existe como potencialidade. Por isso que existe a inspiração. A inspiração vem dessa potencialidade. E a criação é trabalho. E no trabalho, o escritor tem os olhos voltados para a sua sociedade, os seus preconceitos, os seus desacertos. Em outras palavras, isso é que falou o Frei Davi. Concordo inteiramente com o Frei Davi. Agora, com relação ao Dr. Humberto e as observações sobre censura e crítica, ele fala sobre, escritores nazistas que poderiam estar na imprensa ou nas livrarias e sem nenhuma censura. Eu observo o seguinte, o Mein Kampf de Hitler está na internet, para quem quiser retirar. E está em qualquer livraria. Não tem censura esse livro. E é bom que não tenha. É bom que não tenha. Todos devem ler. Aliás, é uma droga. É difícil de ler. Não tem sociologia nenhuma, não tem nada. Eu vi isso na internet, achei que não devia comprar. Eu economizei o meu dinheiro, não quis gastar com Hitler. E só para terminar, né, eu queria dizer o seguinte. O motorista, Elias, que me disse, eu perguntei, o que é a TVT? Ele disse, é a TV dos trabalhadores. Eu me senti orgulhoso. Eu vou aparecer na TV dos trabalhadores. Isso é ótimo. E chego nessa travessa aqui, o que eu vejo na placa? Travessa Monteiro Lobato. Essa travessa é Monteiro Lobato não por ele ser higienista, ou por ele ser racista ou qualquer coisa, por ele ser um grande escritor, um homem importante, como bem demonstra o Safas, né? Doutor Humberto, por favor, está pedindo a palavra e está lá com o bracinho. Doutor Humberto, fale. Por favor, Humberto, entra na conversa. Eu concordo
parte com o Mafra, porque quando ele diz que pode economizar o dinheiro dele. O que eu não concordo é porque a regra do Programa Nacional Biblioteca na Escola, que sujeita à improbidade administrativa aqueles que a descumprem, vai gastar o dinheiro público com essas coisas que não são de todos os gostos, por exemplo. Então, a regra do programa, se falou em objetividade, programa biblioteca na escola, não pode ter livro didático. Eu não estou fazendo em criação literária, não. O sujeito pode criar o livro que ele quiser, escrever do jeito que ele fez. Mas para ir para a escola com dinheiro público, né, aí estamos tratando de economizar o dinheiro da nação e não o dinheiro privado, né? Embora deva-se ter muita gente ganhando rios de dinheiro. E acho até que a editora Globo deveria concordar com essa nota e utilizar o Monteiro Lobato para desconstruir o racismo. Seria uma grande contribuição. A celeuma da nota, me parece que cada vez aumenta mais e só traz essas descobertas do escritor Monteiro Lobato, que na minha infância, eu que li ele bem jovem também, ninguém imaginava que ele era um eugenista que queria que a Ku Klux Klan se instalasse aqui em terra brasileira. Não me vejo como um herói brasileiro, uma pessoa que pudesse defender uma organização que fazia o quê? Pendurava os negros nas árvores. Essa realidade de que não tem problema, que há muito tempo que aconteceu, os resquícios da escravidão, eles podem ser passados para alguns, mas para outros eles são muito presentes. Eles estão aqui, ó, na pele de todos os dias, né? No ponto de ônibus, nos trens da Central, que estão até hoje, na entrada de um restaurante, numa vaga para o mercado de trabalho. É isso que Monteiro Lobato, nas cartas que ele diz para Renato Kell, ele diz com todas as letras, a literatura é a melhor forma de disseminar a eugenia. Portanto, não há inocência nesse aspecto todo, a inocência que ele pinta no sítio do Capão Amarelo. E por isso, eu penso que o debate vai ser importante para ter, sim, a explicação. É só um exemplo para finalizar. No dia que o MEC estava todo preparado para dizer que não ia fazer nota nenhuma, né, às 14 horas, nós fizemos a denúncia na Controladoria Geral da União, porque aí é regra de administração pública, do livro Negrinha, que não se esperava, né? Muita gente não conhece. E lá você tem regras de administração pública que deveriam ter sido respeitadas. Causou essa celeuma toda porque o Negrinha foi adquirido em 2009 e 2010. E o MEC se preparou para dizer que não comprava mais os caçadas de Pedrinho. Ou bem ele não comprava mais e não precisava mais comprar, ou não era tão bom assim, não era essa maravilha que todos estão dizendo, ou bem ele comprava e comprou certo e não precisava de nota nenhuma. Mas o discurso anda e se move na medida que a gente enfrenta o racismo no Brasil. Saqueta. Eu acho que o caso de Caçada de Pedrinha é um e Negrinha é outro. Negrinha, de modo algum, é um livro racista. É um livro que denuncia o racismo. Então, eu acho que esse argumento do Dr. Humberto cai por terra. E eu acho que a questão do racismo, Frei, ela está num conjunto de questões que eu chamo de educação para direitos humanos hoje. Uhum. É fundamental que se crie programas, que isso faça parte da grade das universidades. Educar para direitos humanos significa educar com relação ao racismo, com relação à questão do gênero, com relação à questão da tortura, porque a tortura que se pratica hoje, quando a gente pesquisa essa história recente da ditadura militar, por que a gente faz isso? Para que não se repita nos distritos policiais hoje, você entende? Mas que tá sério isso. Sabe, né? Se pratica tortura todo dia numa delegacia. Quando a rota vai e executa cidadãos na rua, isso, sabe, o que é? Falta de educação em direitos humanos. Então, eu queria ampliar um pouquinho esse debate para que essa discussão de hoje sirva para o futuro. Que traga outras questões que... Não estou minimizando a questão do racismo, Frei, de hipótese alguma. Agora a gente tem que pensar numa educação de direitos humanos, numa capacitação que não é a curto prazo,
Isso é impossível se aplicar num país do Diga- tamanho do Brasil. Ó, o Humberto está querendo voltar ao debate aqui. O que eu mas- estou Não, eu queria fazer é uma o seguinte, pergunta para o Saqueta. Fala. Então faça a pergunta. Eu queria saber por que a nota explicativa do Negrinha, né, que diz que não há racismo, ela não menciona, né, um fato importante que é o Monteiro Lobato ser um defensor da eugenia. E eu não entendi também por que a nota dele, ele morreu bem antes e a carta que foi citada aí sumiu na edição posterior. Portanto, não foi ele que retirou essa carta e não foi ele que reviu e não mudou de posição. A carta foi, Ele tinha morrido anos a, antes. a carta foi retirada por ele, sim, quando organizou a sua obra completa na Brasiliense, doutor Roberto. Entendeu? E em Negrinha, Pode dizer. Pode Pode falar. dizer. desculpe, eu não... Pode falar, Saqueta. Essa explicação que foi feita em Ponegrinha tá lá, não há ligação nenhuma com o Lobato eugenista. Ele participou de um debate com a sociedade eugênica quando estava, inclusive, esse debate com a sociedade eugênica, com o Renato Kell, ele está discutindo saúde pública, que ele uma série de artigos que ele publica no Estadão chamado Problema Vital. Então, não dá para descolar, não dá para cortar o Lobato numa citação e, a partir dessa citação, transformá-lo no eugenista. Como não dá para colocar o Lobato como inimigo do modernismo quando pegam e recortam a crítica que ele fez à exposição da Anita Malfatti. O contexto é maior, você entende? Ok. Lobato é um escritor cercado de preconceitos desde a década de 20. É bom lembrar que o Lobato é um modelo para revisão, mas não é o único modelo, não. É bom registrar, e a imprensa ainda não está falando sobre isso, que em 1986, uma cartilha que difícil quem entre nós, dessa faixa etária nossa, não estudou essa cartilha, chamada Sonhos de Thalita. A cartilha Sonhos de Thalita, cada vez que ela queria mostrar uma coisa boa, colocava uma criança branca. Quando queria mostrar coisa ruim, não se quebra o vidro da escola, botava uma criança negra quebrando o vidro da escola. Quando queria dizer, aí na festa tem que se comportar direitinho, comportar errado não é coisa de criança legal. E aí botava uma criança negra furando bolo. Ora, então, absurdos como esse, em 1986, nós, da Educafro e outras entidades, entramos na justiça com ação extrajudicial contra a editora, dando a ela 60 dias para dar uma solução para o problema. Em 28 dias, a editora nos procurou, trazendo um layout de uma nova edição da cartilha Sonhos de Thalita, tirando todos os atos racistas, assumindo compromisso por escrito de recolher de todas as livrarias a cartilha Sonhos de Thalita e fazer a nova edição. Eu falo isso por quê? Porque, para mim, esse debate está deixando de fora alguém que tem uma grande culpa no cartório, que é a editora Globo. Ela ganha muito dinheiro com o Monteiro Lobato. Por que a editora Globo não é também chamada para o debate? Eu gostaria de ver a TVT botando aqui nessa mesa alguém da editora Globo, porque para nós, assim como a autora Manuelita Marcelo Bueno e Maria do Carmo Freitas, da cartilha Sonhos de Thalita, que eu estudei nela, assim como fizeram nova edição, a Globo deveria se antecipar e resolver esse problema. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu acho que esse debate está só começando, e não com o Monteiro Lobato, né, mas sobre as relações entre arte, literatura, história e questões de preconceito, racismo, etc. Né. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, doutor Humberto, que está lá em Palmas e participou do debate, Frei Davi, Vladimir, Mafra, e a você que nos acompanhou até agora. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.